Hello, people! E aí, friends? Como é que estamos today? Espero que vocês estejam, topzera total. Até mesmo porque nós estamos aqui num tempo verdadeiramente europeu. Teresina chovendo. É um negócio assim da gente dizer a miracle, né? Thanks, gosh. Muito obrigado, Lord, né? Muito obrigado, Senhor. Realmente é muita bondade. E aí, na tua city, na tua town, it's raining, está chovendo aí na tua cidade, né? Teu centro, será que it's raining, está chovendo? Nós temos aqui a presença maravilhosa, Baixa Grande do Ribeiro, Pajeú do Piauí, Pimenteiras, Ribeiro Gonçalves, Santa Luz, São Félix, né? São José do Peixe, Uruçuí, é isso? Muito bem. Aqui à minha direita, essa persona que vive em meu coração, né, que faz aí a sinalização em real time, né? Temos a língua de sinais. Ali um pouquinho mais atrás da câmera, temos ela, Made in Timon City, lá da cidade de Timon, a minha amiga ilustríssima, também sinalizadora top 5. Ali atrás da nossa pantalla, nós temos a Marlene e o ilustríssimo diretor, fora a nossa querida e ilustríssima que nos acompanha aqui em real time também da Secretaria de Educação. Um abraço a todos os amigos professores, professoras, gestores e gestoras. E para você, amado e valorado aluno, seja você muito bem-vindos a 2 aulas com muito treino, muito modelo de questão para você aqui na segunda série, tarde, que é show. Tudo bom? Povo maravilhoso e abençoado lá de Uruçuí. Como é que estamos? Pessoal lá de Uruçuí, 5, professora mediadora Maximiana, não é isso? Presença ali garantida. Professor, o que é que nós vamos trabalhar hoje? Sempre muitas coisas maravilhosas, né? Tudo bom, São Félix? Muito bem. Ó, o que é que não pode deixar de ter? Leitura. Texto. Seja o tamanho que for. Nem que seja um fragmento bem pequenininho. Mas tem que ter. Nem que seja um fragmento bem pequenininho. Tem que ter. Por quê? Ninguém pode deixar de treinar, gente. O nosso processo evolutivo, ele vem do treinar. Qual é o ponto? E você vai dizer assim, agora eu aprendi. É quando você já está abusado de dizer assim, Ave Maria, professor, isso aí já repetiu. Não. É esse o ponto. Enquanto não chega nesse ponto, é treinar, treinar, treinar sem cessar. Certo, gente? Vamos trabalhar então com text and reading, conectores, tá? O que é que cada um indica? Qual é a ideia que eles implementam? Qual é o significado? Quais são os mais conhecidos? E o objetivo é claro, a identificação de gênero, a identificação do objetivo comunicativo, as construções adequadas para cada situação, os marcadores coesivos, os conectores, palavras transicionais, palavras de transição, e isso tudo nós vamos da teoria à prática, tá? Resolução de questões durante as aulas e o famoso para casa. Esse para casa, ele vai estar lá no final da nossa tabelinha com essa partezinha aí, ó. E por falar nela, nós deixamos uma tarefa para casa na aula anterior. Então, let's do this. Vamos fazer, tá? Qual seria a primeira questão? Esta daí, envolvendo um texto, tá? Gente, só pelo sombreamento do texto, silhueta do texto, você teria condições de me dizer se esse texto, ele é um texto físico, tipo, ele é um jornal físico? Sim ou não? Na tua opinião, será que eu teria como saber se esse texto foi retirado de algum lugar? Sim ou não? Mesmo não tendo a fonte. Mas só pelo conhecimento que já temos de vários textos que usamos no nosso dia a dia. Então, eu tenho um acesso facilitado aos gêneros textuais, né? Quando eu sei identificar
Para que um gênero textual ele tem a sua função social. É de acordo com a necessidade comunicativa que nós temos. Né? Eu sei, por um exemplo, quando tem uma canção, eu não sei identificar, mas está parecendo ou é uma poesia, um poema ou é uma canção. Né? Eu sei identificar quando é um texto. Olha, está parecendo com uma propaganda. Menino, isso aqui parece uma receita. Olha, é uma receita. Por quê? Porque nós temos como identificar o gênero textual, muito embora eu não tenha um contato direto com ele, devido, não é, a essa amostragem. Então, só pela caracterização, onde eu consigo visualizar que é, inclusive, né, checado, tá? Quando você tem, olha, essa bolotinha aí com a figura da pessoa dentro, que é a foto, eu já consigo visualizar que esse texto ele é um texto de caráter digital, extraído aí das redes sociais. E eu percebo que essa pessoa, ela deixou em evidência aqui esse conector. Esse conector que significa mas. Então, alguma coisa aconteceu que ela diz que, mas, porém, contudo, estou feliz, né? Minha família ter sido capaz de ficar comigo, olha, presencialmente ou virtualmente? Virtualmente, né? Eles significam muito para mim. Eles significam o mundo para mim. Bom, qualquer outra tradução seria apenas uma especulação. Vamos dar uma continuidade aqui. Opa, professor, então temos aqui, agora, eu sei que pela foto, eu vi alguma coisa aconteceu com essa pessoa. Professor, eu lembrei que ela é uma ginasta norte-americana, tá? Foi ela que teve um problema muito sério, né, em estresse mental. Por isso que teve toda uma mobilização para que ela conseguisse, né, nesse momento de dificuldade, tá, superar. Então, quanta inspiração! Tóquio 2020. Aí eu estou falando da BIOS, né? Que ela diz que um lembrete se faz necessário, que a sua saúde mental ela é tão importante quanto a sua saúde física, tá? E aí, depois dela, com essa hashtag aí, ela recebeu várias, né, várias mensagens do mundo inteiro, ela realmente abriu caminho para se refletir muito nessa cobrança, né, muito exagerada sobre os atletas. Né? Hoje em dia se fala até de que a família possa estar acompanhando essas pessoas mais de perto. Inclusive, alguns campeonatos envolvendo futebol, as pessoas podem, parte da família, acompanhar esses atletas. É óbvio que não podem estar na concentração, né, ainda, tá? A própria Copa do Mundo, que vai começar daqui a algumas semanas, eles já conseguiram demonstrar que muitos familiares estão ali com os seus, né, recebendo lá o carinho da família e etc. Vou trazer um texto falando sobre isso. É uma tendência a nível de mundo, né? Ainda há muita controvérsia, porque diz que a proximidade muito grande da família pode fazer com que um desses profissionais, né, esses profissionais percam a concentração, enfim. Mas são textos bem interessantes de serem trabalhados. E aí fica a dica. Cuidado, pode ser spoiler de prova. Professor, identifiquei o layout textual. Vejo que é digital, não é físico. Tá? Então, estou preparado para qual é o gênero textual da publicação. É uma situação formal ou informal de comunicação? Qual ambiente pertence o texto? Então, nós vimos que é uma situação de proximidade, ele é marcado, então, pela linha da informalidade. Nós vimos que é uma postagem numa rede social, tá? E o texto pertence ao gênero digital, chamado de rede social, social media. Hoje em dia,
muito fácil de aparecer em nossas provas de vestibulares, tá? Então você pode ter certeza que essa nossa última prova, com toda a convicção, vai aparecer uma questãozinha assim. E ela é comportada dessa forma, né? Ela é composta dessa forma. Para que serve, qual é a característica, qual é a sua origem, tá? Qual é a função social do texto, é formal, é informal? É bom que a gente tenha sempre isso em mente. Tudo bom, Ana Paula? Muito boa tarde, querido Adriel Ribeiro. Quanto tempo? I miss you. Senti falta de vocês. Vamos adiante? Today is a good day. Hoje é um bom dia. Sempre é um bom dia para nós estarmos fazendo o treinamento. Você já ouviu falar em conectores lógicos? Em operadores de coesão? Em palavras transicionais, em conectores, conectivos e tantas outras palavras que possam dizer que todos eles são da mesma família, das link words. Literalmente, vocábulos, palavras que vão ocasionar uma conexão. Pay attention, preste atenção. Esses conectores são também chamados de conjunções. Eu não posso abrir a boca e dizer que são só conjunções. Eles são também conjunções. Mas, qual seria aí, pessoal de São Félix, Uruçuí, né, Jacobina, tá, Olho d'Água, Pajeú, Pimenteiras, Santa Luz? Olha, qual seria então a função deles, hein, professor? O nome já diz, gente. Ele vai conectar sentenças, tá? Esses conectivos, eles são palavras que ajudam a dar sentido, ajudam a dar coesão em um texto. Eles vão trazer mais entendimento, tá? Eles ajudam a estruturar o começo, o meio e fim entre as frases e parágrafos, conectando de forma eficiente ideias. Conectando de forma eficiente ideias, conceitos, tá? Ou até mesmo palavras entre um mesmo texto ou entre textos diferentes, certo? Tudo bom, Ana Paula? Seguindo uma ordem o quê? Lógica e facilitando o entendimento do texto. E, turma, essas palavras, pode ter certeza, escreva aí no seu caderninho, estará em nossa prova ou na maioria das provas que um dia vocês forem fazer a título de concurso, vestibulares, enfim. Professor, eu posso dizer que então ele é um clássico? Ele é um clássico, gente. Olha aqui o primeiro deles. É muito fácil, muito legal de trabalhar. Por um exemplo, o primeiro item é você identificar a tradução. É você identificar a ideia que ele repassa, tá? Então, nós temos aqui, por um exemplo, esse for, tá? Ele significa pois. A ideia que ele me traz é uma ideia de explicação. And significa e a ideia que ele me traz é uma ideia de adição. Coloque que é uma adição no sentido positivo. Nor significa nem, tá? Ele também me traz uma ideia de adição, só que ele vai adicionar duas situações negativas. But significa mas, porém, tá? A ideia que ele vai trazer é uma ideia de contraste, é uma ideia de oposição, uma ideia de adversidade. Or significa ou. Ele me traz uma ideia de alternância. Normalmente, quando ele vai ser utilizado, ele vai trazer, né, a possibilidade de escolha entre dois ou mais itens. Yet significa todavia. Turma, eu estou colocando apenas uma tradução, tá? Que é para você ter uma
ideia. Lá na nossa prova, quando um desses meninos aparecerem, você pode ter certeza, ele vai estar executando uma dessas ideias. Tudo bem? Então, professor, o yet, quando ele aparece, significando todavia, ele também pode me indicar contraste, ele também pode indicar adversidade, ele também pode indicar uma oposição. Oposição, tá? O sou, então, ele vai me dar uma ideia de consequência, ele vai me dar uma ideia de conclusividade, ele tem uma conclusão. Como é que essas questões, elas podem aparecer em termos de nossas provas? Ora, ou vem um texto com espaço para você completar com a conjunção adequada, de acordo com o sentido que se intenta usar, porque ela tem que vir contextualizada, porque senão pode ter várias linhas de entendimento, tá? Ou ela poderá vir em destaque dentro de uma sentença e ele vai perguntar para você qual é a ideia, né? Qual é a ideia que ela traz, qual é a função que ela executa, qual é a sua indicação. Então, falou em indicação, falou em função, tá? Falou em ideia, você vai lembrar que nós temos explicação, adição, nós temos a adição negativa, que é aquela que liga duas alternativas negativas, nós temos a oposição, temos o contraste. Quando eu tenho a ideia de alternância, Elinaira, muito boa tarde, eu tenho a possibilidade da escolha entre dois ou mais itens, eu tenho a ressalva, a adversidade, a oposição, mostra que a segunda ideia é o resultado da primeira, então é uma consequência, uma conclusão. Então eu tenho a própria palavra sou, né? Sou dando essa interpretação, tá? Professor, então eu tenho como trabalhar isso de que maneira? Olha a primeira maneira, olha o primeiro modo que eu trouxe aqui para vocês, né? Tanto você aqui no chat do YouTube, como você no chat do IPTV, você que me acompanha aí na sua cidade, na sua escola, tá? Nós vamos agora pegar o nosso caderninho, vamos aqui procurar responder o exercício anotando a tradução e a ideia que elas ocupam dentro da sentença. Vamos ver aí quem vai ser a escola que mais vai acertar no dia de hoje. Semana passada nós tivemos aí um empate técnico em termos de participação. Estou saindo ali da terceira série, quem andou ganhando por lá foi o pessoal lá de São Gonçalo, tá? E o pessoal de São Félix, que nunca passa batido lá na terceira série, tá? Participação sempre muito frondosa. E por aqui, quem vai ser a escola que vai nos representar em termos de maior nível de participação na resolução das nossas tarefas? Vamos praticar? Então, para esse primeiro momento, 2 minutos na tela a contar de agora. Aí alguém vai abrir a boca e dizer, sabe o quê? Na minha vez, não bota um sequer tempo. Eu já estou até vendo. Terça? É terça. Foi. Mas não doeu, não? Ele nem chegou. Sei. Quando quiser ir lá, eu vou levar lá pra você. Bora? Aí ele foi, né? É péssimo, sabe por quê? A minha engancha na meia. Bora tirar. No calçado. Tem um vídeo dele. A esposa dele que filmou. Começou com uma brincadeira, né? Bora. Vocês querem que eu sofra de novo? Aí ele tá bom. Eu vou arrumar aqui. Eu e ela, igual. E aí ela foi filmando assim. Ó, te disse que eu uso cabelo bem ralo. Não, mas naquele dia tava. É porque a raiz estava branca. Quando o cabelo cresce demais, não sabe, você é da área.
Aí, ó, quando fica só aqui despenteado, tu pensa que é o buraco. Mas não, é porque tá branco. Ó, meu cabelo, ele é branco desde os 19 anos de idade. Meu apelido era velhinho. Aí, de tanto me encher o saco na escola, a mamãe diz, meu filho, por que você não pinta? Mamãe, todo mundo vai mandar em mim. Jeito que tá pintado, tá bem natural. Não, mas ele é branco aqui, ó. Branco aqui, ó. Engraçado. Aqui fica parecendo um gambá, não tem? Aqui na lateral é branco, aqui pretinho. Diabo é isso. Estamos de volta. I'm here again. E eu já quero agradecer de imediato o Adriel Ribeiro, já aí participativo como sempre. Adriel, parabéns, good job, guy, and thank you very much for your collaboration, né? Ajudando aqui a minha amiguinha, muitíssimo obrigado pela sua colaboração. Ela, que é made in Diamond City, marcando presença aqui conosco, né? Fazendo esse momento lindo, né, da língua de sinais. Gente, primeiro, opa, lá de Pimenteiras. Como é que tá o povo lindo aí de Pimenteiras? Obrigado aí pela participação. É sempre muito bom ter o aconchego desses alunos maravilhosos. Cadê aí o pessoal, Ana Cristina, Elinaira? Cadê aí professora Maximiana, lá de Uruçuí? Eu gosto de ver esses meninos tudo participativo. O povo de Pajeú, de Ribeiro Gonçalves, Curral Novo. Gente, don't be afraid, não tema. Tá? Quanto mais você participa, mais você aprende. Olha, vamos para a tradução. Tudo bom, Marielle? Boa tarde. Vamos para a tradução? O que é que significa but? Você vai botar aí que significa mas. O que é que significa nor? Coloque que significa nem. E o que é que significa or? Significa ou, tá? Olha só o que é que vai acontecer. Primeiro, ela diz que essa pessoa, ela detesta, ela odeia, ó, ela detesta, ela odeia, ela detesta listen to, ó, listen to, ela detesta ouvir rap music. Ela detesta ouvir rap music. E a outra, ó, nem vai tolerar, não é? Nem vai tolerar ouvir heavy metal. Ou seja, já deu para notar que é uma pessoa bem complicada, né? Gosto musical é bem diferenciado, tá? Aí eu já sei que eu tenho que adicionar, presta atenção à condição agora, gente, ó. Qual dessas três tem o papel de acrescentar, mas com um sentido negativo? Eu vou acrescentar duas sentenças com sentido negativo. É igual o teu pai ou tua mãe olhar para você, nem você e nem seu irmão vai sair hoje de casa. Ruma para dentro do quarto. Eu acrescentei os dois negativamente. Ô pai, nem eu, nem você também, cala a boca. Então, tudo de castigo. Don't talk to me now. Não fala comigo agora. É? Bota logo. Go home. Vai pro quarto, menino. Eu não sei na idade aí de vocês, mas na minha idade, quando papai dizia passa, eu já podia esperar. Certinho? Então a galera tá colocando ali, lá de Pimenteiras. Ficou ótimo. Porque se ela não gosta da rap music, que diz que nem vai tolerar heavy metal, eu vou acrescentar negativamente. Pessoal de Pimenteiras marcando aí. Muito lindo aí a resposta de vocês. Vamos tentar novamente. Eu vou dizer que o my car, o que é my car? O que é my car? O meu carro, my car, o meu carro, ele tem, olha, radio e CD player, né? Radio e CD player. Eu quero agora acrescentar positivamente. It's positive. Eu vou acrescentar positivamente, turmitia. Qual desses tem o poder de ser positivo? Olha, o meu carro ele tem rádio e também
CD player. O meu rádio, ele não é só o rádio. Ele também, aqui como a gente diz no Nordeste, né? Toca CD, pendrive, né? Pega Bluetooth. É um verdadeiro fenômeno. E lá também de Pimenteiras a galerinha colocando and. Muito bacana. Na questão número 3, diz assim, a Carol wanted to drive to Colorado, né? Ela queria to drive, dirigir, to drive through, né? Dirigir até o Colorado. Mas sabe o que aconteceu? O Bill insistiu que eles, fly. I believe I can fly. Né? I believe I can fly. Fly, mosca, professor, também. To fly é o verbo voar. Aqui é como se dissesse assim, o Bill insistiu que eles fossem de avião, não é? Porque é muito longe. Bacana. E grande Adriel também, pessoal de Pimenteiras, participação legal. Então eu tenho aqui, senhores, uma oposição de ideias, né? Eu tenho uma oposição de ideias. A Carol queria dirigir até o Colorado, mas, né, o Bill ele insistiu that they fly, que eles fossem de avião. Vamos tentar novamente. I'm afraid of. Eu tenho medo, sabe de quê? De alturas. I'm afraid of. Alturas. Mas eu aprecio, eu curto, né? Eu curto a vista, view, from, né? Do topo deste prédio, destes edifícios, tá? Eu quero mostrar uma adversidade. Eu quero mostrar uma adversidade. Perfeito, it's brilliant, Elinaira. Thank you, good job, parabéns. Tá? Ela completou ali ligeirão com o yet. Vamos abrir aqui, pausa para eu falar um pouquinho sobre esse yet. Aí você vai colocar aí no seu caderno, obs, obrigado, Senhor. Tá? Bote aí, obs, obrigado, Senhor. Observação, né? A observação, ela vai me dizer o seguinte, que esse yet, ele pode significar ainda, ele pode significar já. Tá? Ele pode significar ainda e ele pode significar já. Oxe, professor, e agora, como é que eu vou saber se ele é todavia, mas porém, se ele é se já, se ele é se ainda? Gente, quando eu tenho o yet significando ainda, é porque esse moço ele vem no final de uma sentença negativa. Se eu digo que ele significa já, é porque ele vem no final de uma sentença chamada de interrogativa. E dentro dessas características, ele não é conjunção, ele é um advérbio. Porque na qualidade de conjunção, tá? Ele vem no início da sentença. É bom que se coloque isso, porque ele vai mudar completamente a sua tradução. Certinho, ilustres. Anota, porque isso tem cheirinho de prova. Olha só a participação da Ana Cristina Leite da Silva, juntamente com o pessoal lá de Pimenteiras, colocando ali para mim o number 5. I have to be on time, né? Eu tenho que chegar. I have to be on time. Eu tenho que chegar na hora, tá? Eu tenho que chegar na hora. Vírgula. My boss, o meu patrão, o meu chefe,
o meu chefe, will be, ele ficará, will be, ele ficará annoyed, né? Chateado, zangado, if, se I'm late. Late mesmo, tá? I'm late. Se eu me atrasar, o meu chefe fica um arara. Ah, se eu me atrasar, o meu chefe fica um arara. E é isso que vocês estão colocando. Eu tenho que ter uma explicativa. Ou seja, eu tenho que ter uma conjunção que ele vá explicar o porquê que eu tenho que chegar na hora. Tá? Eu tenho que chegar na hora. I have to be on time for my boss will be annoyed if I'm late. Porque o meu chefe ele vai ficar por aqui se eu não chegar na hora. Ele vai ficar, né, por aqui se eu não chegar na hora. Corrigindo aí o nosso gabarito. Nor, nem, and, e, but, mas, e é, todavia, for, pois. Lá da família dos fanboys, né, que são as coordinators, são as coordenadas. Vamos novamente, seus ilustríssimos meninos participativos. Obrigado, ilustríssimos e ilustríssimas. A última a participar foi Ana Cristina Leite, juntamente com a Elinaira, tá? E o Adriel, ali pelo chat do YouTube. Aqui no IPTV, Pimenteiras anda dando aí um show de participação. Para essa segunda etapa, nós vamos deixar 2 minutos na tela. Muito thank you very much, muitíssimo obrigado. Estou muito feliz aí com a participação do pessoal, né, pessoal aí de Pimenteiras. Como é o nome da escola aí de Pimenteiras? E de onde que vocês são? Elinaira Pereira, Ana Cristina, Adriel Ribeiro. Coloca aí para nós termos uma noção de onde é que vocês falam conosco aí no YouTube. E o pessoal aqui do IPTV aí de Pimenteiras. Como é o nome da escola? Coloca aí para nós. Participação muito bacana, e eu faço aí o convite, estendo o convite aí aos demais polos, né, às demais escolas. Elinaira também é lá de uma escola, de um polo muito participativo, Hugo Napoleão. Mande um abraço meu aí, da pessoal aí da escola lá de Hugo Napoleão. Como é, Elinaira, o nome da escola? Receba um abraço desse professor que outrora vos fala e também toda a equipe da Secretaria de Educação
e também do canal Educação, lá da escola Antônio Freitas, Hugo Napoleão e Linaira, né? Muito participativa, thank you, muitíssimo obrigado. Grande Adriel, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Vamos lá, meninos. Complete its sentence using the correct coordinated conjunction from the parentheses, né? Então, complete cada sentença usando a conjunção coordenada correta, né? Presente em cada um dos itens. Pessoal, lá de Pimenteiros é a unidade escolar Angical, povoado Lagoinha, também outro polo muito participativo. Mande um abraço a todos aí, viu, pessoal aí da unidade escolar Angical, povoado Lagoinha. Sempre muito bom tê-los aqui conosco, senhores. Queridos, vocês lembram qual foi a conjunção que eu disse para vocês que ela vai dar uma ideia de escolha, né? Que você vai ter 2 itens, não é? Você vai ter 2 itens, não vai? Eu tenho 2 itens. Então, olha lá. Do you like chocolate vanilla ice cream better? Ele está pedindo muito bem. Então, olha. Se ele diz assim, ei, chocolate ou baunilha, o sorvete, eu responderia sem pestanejar. Não pode ser os 2, não. Que sorvete é comigo mesmo. A Letícia Santos, Grupo Escolar Francisco Nunes, lá de São Gonçalo, do Piauí. Muito bem, pessoal de São Gonçalo, aqui do nosso estado maravilhoso. Letícia Santos, Grupo Escolar Francisco Nunes, São Gonçalo, aqui do nosso querido, lindo estado. Tá chovendo, it's raining? It's raining there? Tá chovendo por aí? Hello, guys and girls. Answer to my question, please. It's raining there. Tá chovendo por aí. Felipe Alves. Participação aí também bacana de Felipe Alves. Muito bom. I have to go to work at 6. Eu tenho que trabalhar às 6. I'm waking up at 4. Olha só. Vou acordar às 4. Tá? Eu tenho que ir trabalhar às 6. Né? Estou acordando às 4. Qual é a conjunção que ela vai unir essas 2 sentenças? E aí? Ó, eu tenho que trabalhar às 6, vírgula. Estou acordando, waking up at 4. Waking up at 4, né? Eu estou acordando, muito bem. Agora sim, eu preciso de uma consequência. Eu preciso muito bem, eu preciso concluir. Então vamos colocar aqui o sou, né? Sou. Vamos lá, senhores. I was on time. Eu cheguei na hora. Everyone else was late. Né? Eu cheguei na hora, todo mundo também chegou atrasado. Né? Todo mundo chegou atrasado. Eu estava na hora. Todo mundo chegou atrasado. Então, eu preciso de uma conjunção que me dê uma ideia de contraste, de oposição, tá? Ah, professor. Então, aqui eu vou colocar, ó, but. Nadia doesn't like to drive. A Nádia não gosta de dirigir, ó. A Nádia, ela não gosta de dirigir, mas é bom. Eu gosto de dirigir, né? Nádia doesn't like to drive. Ah, o que que ela faz? Por ela não gostar de dirigir, she takes the bus, né? Ela pega o busão, o ônibus, né? Ela pega o ônibus everywhere, para todo lugar. Para todo lugar ela vai de ônibus. Todo lugar que ela vai, everywhere, ela pega o busão. Alright? Então eu preciso aqui, ó. A Nádia, ela não gosta de dirigir. Tá? A Nádia não gosta de dirigir. Então, ela pega o busão para tudo quanto é lugar. Perfeito. Vamos que vamos. Our trip to the museum was interesting.
nosso passeio no museu foi bom, foi interessante, né? O nosso passeio ao museu, ele foi muito interessante, interesting, né? Tinha, tinha, tinha several, né? Artefatos novos, à mostra, né? Na exposição. Então, tinha vários artefatos novos na... Muito bem. Então, nossa viagem ao museu, nosso passeio ao museu, né? No museu, foi muito. Né? Pois tinha muitos artefatos, objetos novos à mostra. Vamos verificar como é que ficou or, so, but, so, for, né? Or, so, but, so, for. E olha aí, mais uma sequência de acerto. Vamos que vamos para cima. Vamos mudar agora o foco. Não é mais completar com a forma correta. Agora ele pede que você diga qual é a ideia. Qual é a ideia expressa por cada conector em destaque, tá? Ele agora te dá o conector e pede a ideia. Gente, isso aí é cheirinho de prova, tá? Quero agradecer aí, Felipe Alves, Adriel, Elinaira, tá? Letícia, pessoal muito bacana participando, pessoal de Pimenteiras, lá da Unidade Escolar Angical, Povoado Lagoinha, também marcando aí presença nessa participação na tarde ensolarada de muito conhecimento. E aí, tem como você me dizer qual é a sequência, não é? Qual é a sequência dos itens 1, 2, 3, 4 e 5? Qual é a ideia que cada um desses itens eles vão me trazer com relação a essas sentenças? E para tanto, pesquisa na tela, 2 minutos para a resolução da questão. Um, dois, três. Adriel Ribeiro, né? Nós tivemos aí, ó. Muito bem, a menina sabe aqui a coreografia. Um, dois, três. Um passito balante, Maria. Pimenteiras também, muito obrigado. Adriel, mais outra ali. Pimenteira já colocou a sequenciazinha. Ótimo. Gente, tá dando certo vocês acompanharem a linha de raciocínio. Não é legalzinho trabalhar assim?
Quem está participando pode ter certeza, você não vai esquecer mais. E na hora que cai numa prova, na hora que aparece, seja a habilidade, seja a competência que for solicitado, você vai ficar com isso assim na sua mente por conta da participação. Aqui nós estamos mudando, né, o foco do trabalho para você ganhar o vocabulário e calcificar isso muito bem aí em cada uma dessas questões. Pessoal lá de Pavo Sul, terra do meu amigo, o professor Marcos, de inglês. Tive aí um trabalho muito bacana com o professor Marcos, né, durante aquele período mais intenso da pandemia. Professor Marcos aí de Pavo Sul. E, salvo engano, professora Adriana. Era turno, eu não lembro se era turno da tarde ou era noite. Um abraço para vocês, meus ilustríssimos. Tudo bom, Ana Paula? Muito bem. Vamos lá, correção? Foca aqui comigo, meninos. Ó, se eu digo que a Sharon, ela detesta ouvir rap e nem tolera heavy metal, eu estou fazendo aquele processo de adição negativo, porque ela tem 2 itens que ela de fato não vai com a cara, né? Então eu tenho aqui o nor, eu vou adicionar um ao outro nessa situação de não gostar. Eu não gosto e ponto final. My car has a radio and a CD player. Eu estou somando radio e o CD player. Então meu carro, o aparelho, ele não é só um rádio, ele também é um CD player, né? Eu estou adicionando desta feita positivamente. A Carol wanted to drive to Colorado, but Bill insisted that they fly, né? Porém, contudo, há aqui uma oposição de ideias. A Carol, ela queria dirigir, né? E o Bill, vamos voar, vamos de avião, tá? No item 4, apesar de afraid of, né, eu ter medo das alturas, todavia, eu gosto da visão lá do topo, dos prédios. A gente consegue visualizar aqui também a presença de uma oposição. Oposição ou contraste, tá, gente? Lá na prova, pode vir oposição, contraste, com certeza você vai conseguir absorver esses pontos lá. I have to be on time. Ó, eu tenho que chegar na hora, eu tenho que estar na hora, tá? Pois o meu chefe, boss, lembram lá do Cake Boss, né? Aquele cara que faz uns bolos bem bonitos, né? Cake Boss, né? Perdeu, inclusive, um dedo, uma parte da mão, um negócio assim, num acidente, não foi? Cake Boss, chefe. Olha lá, ó. Chefe. Will be, ficará zangado, ó. Ficará... Will be annoyed, não. Ficará chateado. Ele vai ficar zangado se eu me atrasar. Se eu me atrasar. I'm late. Atrasar. Então, se eu me atrasar, tá? Então, nesse caso aqui, você tem o pos me dando aí uma explicação. Então, vamos lá. Adição negativa, adição positiva, contraste, explicação. Chaveamento de resposta. Adição negativa, adição positiva, contraste e explicação. Tá? Muito bacana aí. E aí eu vos pergunto, alguma dúvida? Vamos lá a um detalhezinho. Vamos lá? O yet, ele só é usado, olha só, o yet, ele somente vem no início de orações, tá bom? No caso de uma conjunção com a ideia de adversidade e contraste. A Ana Paula marcando aí presença lá da unidade escolar Santo Antônio, é isso? Zona Rural de Uruçuí. Né? Ana Paula, é da mesma escola da professora Maximiana? Uruçuí 5? Muito bom. Vamos lá. Link word. Ele pede para que identifiquemos aí agora a ideia. E aí, seus lindos? Do you like chocolate or vanilla ice cream better? Tá? E aí?
Vocês gostam, né? Qual é que vocês acham melhor? O sorvete de chocolate ou de baunilha? Qual é a ideia que o war ele me traz? Qual é a ideia que o war, né, ele me traz? So, but, né? So e o for, né? Quais são as ideias que esses itens vão me trazer? Então, ó, ou ele me traz uma ideia de alternância, né? Ó, uma ideia de alternância. Aqui me traz uma ideia de consequência, porque eu trabalho at 6, às 6, tá? Sendo assim, né? Então, estou me levantando às 4, tá? I'm waking up at 4. Estou me levantando às 4, consequência. I was on time, eu cheguei na hora, mas todos os outros se atrasaram, né? Se atrasaram. Aqui me deram a ideia também de contraste, A Nádia doesn't like to drive, ela não gosta de dirigir. Então, she takes the bus everywhere. Então, ela vai de ônibus para tudo quanto é canto. Ela pega ônibus para tudo quanto é lugar, tá? Me dando aí uma ideia de consequência. Tudo bem? Eu vou concluir a linha de raciocínio. Eu disse que our trip, o nosso passeio to the museum, ao museu, was interesting, foi muito interessante, né? Pois there were several tinha muitos objetos na amostra, on display, tá? Fazendo aí o sequenciamento de resposta, nós teremos aí alternância, consequência, contraste, consequência e explicação, tá? Então, gente, temos outras conjunções? Temos várias outras, tá? Várias outras. E é por isso que a gente tem que estar treinando, porque isso aqui só se aprende sim, na base do treinamento e da nossa pesquisa. Vamos agora sair um pouco do foco, né? Onde nós temos apenas uma questão limpo e seca. Vamos agora utilizar não mais um fragmento. Nós vamos utilizar agora uma situação, né, contextualizada. Ele me deu aí uma tirinha. Nós temos aí uma tira, né? Uma tira. Gente, quando aparece isso, ele vai perguntar o que é que está acontecendo, ou ele vai perguntar pela estrutura. Então, vou logo lá na questão para saber o seguinte. O conector AND, no primeiro quadrinho da tirinha, ele expressa uma ideia de quê, gente? Então, ó, AND no primeiro quadrinho da tirinha, tá? Na tua opinion, qual é a ideia que esse conector, que essa link word AND, né, ela me traz? Qual é a ideia que esse AND, ela me traz? Essa que está aqui presente na primeira parte do nosso quadrinho, ó, AND, né? Qual é a ideia que ela traz? Será que ela traz uma ideia de explicação? Será que ela traz uma ideia de alternância? Será que ela traz uma ideia de oposição? Tá? Exatamente, ela me traz uma ideia de adição. É por isso que ele diz assim, ó, yesterday, ontem, I was joking around with Clyde. Eu estava de brincadeira com o Clyde. And I called his mom a horse. E eu chamei a mãe dele de cavalo. Eu traduzi isso certo, menino? Traduzi certinho. E brincadeira pesada. Mas olha, trazendo aqui um pouquinho para a nossa realidade. A brincadeira, de fato, deles são muito pesadas, viu? Umas, inclusive, muito sem graça. Eles têm aí umas piadas assim que não... Isso é um jeitinho deles lá, viu, gente? Então, é muita grosseria, né? Vai fazer o quê? Então, vamos lá. Você que marcou que a ideia é de adição. E a última participação do pessoal de São Félix, o Felipe Alves, né? O próprio Adriel, tá? Elnaira, tá perfeita a tua participação. Ana Paula, show. O pessoal aí de Uruçuí, né? Que é o pessoal lá da zona rural de Uruçuí, lá da Unidade Escolar Santo Antônio, tá? Nós temos a Ana Cristina,
Tá muito bonito. Letícia, tá? Pessoal de Pimenteiras também. Muito lindo. Lá da Unidade Escolar Angical, Povoado Lagoinha. Resposta correta. Nós vamos marcar agora a adição. Coloca aí, letra D. Por quê, hein? Porque eu posso ter também esse nome. Coloca. Ele indica a adição. Ele indica copulação. Ele pode me dar uma ideia de inclusão. Pode sim, tá? Ele pode me dar uma ideia de inclusão. Anotaram aí no caderno de vocês, gente? Coloca and, né? Coloca and. Coloca aí a ideia que ela traz. Ideia de adição. Mas cuidado, também tem copulação. Também pode ter essa ideia de inclusão. Lá na nossa prova, se aparecer que ele é do mundo das copulativas, se ele aparecer que é do mundo da copulativa, da copulação, tá? Ele tá dando essa ideia de acréscimo, de adição. Don't forget it. Não esquece disso. Bota aí um ok se todo mundo tá comigo. Se todo mundo anotou essa informação aí. Cheirinho de prova. Bota um ok. Pessoal de São Félix, Pimenteira, os demais polos, cidades que estão nos acompanhando. Pessoal que está aqui no chat, né, do YouTube. Tamo juntinho. Tá dando certo acompanhar, turma? Bora lá, não dorme não. São 15 horas e 56 minutos. Tá? 15 horas e 56 minutos. Tamo junto. A importância aqui, pessoal de Hugo Napoleão, muito obrigado. O importante aqui é você. Professor, não estou conseguindo acompanhar. Eu volto, diminuo. Nós vamos treinando, porque aqui important é você, tá? O importante é você. Top 5, vamos lá, seguindo, segue o bonde. Então, ó, mais um modelo de questão. Então, nós já vimos que as link words, né, elas têm esse poder. E, professor, me diz aqui uma coisa. Eu posso dizer que as link words é só um vocábulo? Não. Eles também podem ser expressões e nós já vimos isso, tá? Por exemplo, nós temos umas conjunções que elas são chamadas de conjunções correlativas. E o bom é que ela vem em pares, tá? Eu vou estar, até o dia da nossa prova, trazendo vários modelos de questões e vamos relembrando isso através da resolução de exercício, que fica melhor de você verificar a aplicação. Certinho? Então, olha, nós temos 3 tipos. Nós temos olha só, as coordenadas, né? Nós temos as correlativas e nós temos as subordinadas. Nós já fizemos aula disso aqui na nossa turma de 2ª série, mas nada me impede de, dentro do estudo do texto, tá trazendo para vocês esses modelos, porque o importante é treinar, galera, treinar. Então, bote aí no seu caderno. Link word, eu já sei que ela é uma família. Eu sei que elas são principalmente conjunções. Eu sei que essas conjunções, elas me trazem uma ideia. Ideia que vai fazer com que eu entenda com mais facilidade essas sentenças, dando uma ordem cronológica, dando uma ordem lógica. Essas ideias, elas podem ser de continuação, conclusão, explicação, comparação, oposição, adição, alternância, tá? Consequência, certinho? Exemplificação. Por quê? Porque elas têm esse poder. Elas tornam o texto mais fácil de ser compreendido, mais organizado. E, turminha, no segundo momento da aula, logo depois do intervalo, nós vamos treinar muito mais modelos de questões. E eu conto aqui com cada um de vocês com essa mesma vibe, com esse mesmo jeito happy, não é? Feliz de estarmos aqui na Prats praticando, porque quanto mais você praticar, melhor. It's better, né? Melhor você fica. Alright? Então, logo depois do intervalo, eu te encontro para o segundo e último momento da nossa aula.